Gente, Cecília Meirelles, uma escritora que eu, enfim, admiro imensamente, tem uma frase que diz assim: não é fácil compreender, não é fácil compreender, mas é belo fazer um esforço nesse sentido. Compreender não é fácil, mas é bonito nos esforçarmos para isso. Por que eu lembrei isso? Porque o direito privado do século XXI, gente, exige, né, Nelson, esses esforços de compreensão nossos. Não é fácil, é um desafio, mas exige que nós estejamos abertos, porque o civilista sempre foi o sujeito mais avesso a mudanças e hoje tem que se abrir a isso. Eu até brinco, Nelson, que se um civilista do começo, do final do século XIX, do começo do século XX, entrasse numa máquina do tempo e caísse aqui, não é? Ele teria dificuldade em compreender muitas das discussões, né? Não só pela tecnologia que vivemos hoje, como a sociedade mudou imensamente, não é verdade? As leis hoje, Nelson, temos leis marcadamente principiológicas, como a LGPD, o Marco Civil da Internet, e um tema que é tão caro a você, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu queria ouvi-lo sobre isso, gente. Nelson é um grande especialista desse tema. Tudo que eu escrevi sobre isso foi a partir de leituras de obras, textos dele. No nosso livro Leis Civis Comentadas, que estamos muito orgulhosos dele, são 27 leis comentadas, as mais importantes do direito privado, as mais atuais, sabe? Essa parte ficou com o Nelson. Então eu quero ouvi-lo sobre isso, Nelson, porque capacidade e incapacidade, na visão tradicional, eram categorias muito fechadas, herméticas, e hoje está passando por uma revolução. Como você enxerga esse ponto? Perfeito, amigo Felipe. Olha, gente, segredo aqui, foi uma dificuldade realmente fazer essa obra. É claro que foi uma alegria, porque são 27 leis, como o Felipe bem disse, e a gente teve que pensar as principais, qual a defesa do consumidor, né? Isso é LGPD, Estatuto da Pessoa com Deficiência, criança e adolescente, imagine todas aquelas que vocês têm em mente, e às vezes nós parecíamos duas crianças brigando por território, essa é minha, essa é sua. Então a gente fez uma divisão com base na igualdade. E é claro que eu não pude abrir mão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque marcadamente ele demonstra, do começo ao fim, por isso que são comentários profundos que nós realizamos a cada artigo, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele demonstra claramente que o civilista ele tem que vestir as sandálias da humildade. Porque para o direito civil clássico não existia pessoa, não existia Nelson, não existia Felipe, o que existia era um indivíduo. O indivíduo como um sujeito abstrato de relações econômicas. O indivíduo ele era um polo de uma relação patrimonial, ele era um proprietário, ele era um contratante, ele era um marido, ele era um testador. E no final das contas, a pessoa em si, Felipe, e suas vicissitudes, ela era neutralizada. E se simplesmente uma pessoa tivesse algumas dificuldades na vida de se conduzir, porque ela não conseguia representar aquele script que o legislador monoliticamente criou, simplesmente essa pessoa, com as suas dificuldades, ela era varrida para debaixo do tapete. Então, sempre o direito civil reagiu ao diferente neutralizando-o. Por que me dá alegria escrever sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Porque esse cenário mudou radicalmente com a Convenção de Nova York de 2008. Foi a primeira convenção internacional que o Brasil assinou com força de emenda constitucional e, acima de tudo, ela trouxe para o direito civil ganhos inequívocos, que já não mais são passíveis de retrocesso. Então, o que se pode dizer a partir de hoje é que, quando vem a nossa Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiente, em 2015, ela parte da premissa que já não existem mais os incapazes, abstratamente, existem as pessoas com deficiência. E quando nós falamos das pessoas com deficiência psíquica, e principalmente isso que interessa aqui para o direito civil, para o Código Civil, nós não falamos mais, como falávamos antes, em simplesmente uma ideia de exclusão.
O que existe agora, sim, é um ideal de emancipação dessas pessoas, para que elas sejam vistas não como incapazes, e sim como pessoas vulneráveis. Nós já conversamos sobre isso em algum outro momento. E o mais interessante, no diálogo entre Constituição Federal e Código Civil. A dignidade da pessoa humana, ela penetra na lei brasileira de inclusão de duas formas. A sua eficácia negativa e sua eficácia positiva. Qual que é a eficácia negativa? É dizer que as pessoas com deficiência, elas merecem respeito. Elas devem ser protegidas. E aonde que entra a eficácia positiva dos direitos fundamentais? Que além do direito ao respeito, elas têm direito à autonomia, ou seja, uma eficácia promocional da vida digna dessas pessoas. Elas, Felipe, são protagonistas de sua própria biografia. Então, como senhoras do seu destino, essas pessoas, elas podem de alguma maneira ser livres e se responsabilizar pelos seus atos. Dessa visão renovada de uma dupla eficácia de direitos fundamentais sobre essas pessoas, quais são as consequências práticas que nós fazemos questão de colocar nos artigos, nos comentários sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque isso sempre se encaixa. Em primeiro lugar, acima de tudo, a partir de 2015, dessa lei, o que nós temos é que essas pessoas, em regra, pessoas com deficiência psíquica, por exemplo, elas são plenamente capazes. Essa é a regra geral. É a sua liberdade que prepondera. E, acima de tudo, a aptidão para exercer relações jurídicas patrimoniais e extrapatrimoniais. Agora, talvez a grande sabedoria do Estatuto com a Pessoa Deficiente foi dizer que, eventualmente, se essa pessoa com deficiência ela tem algumas limitações, ela tem algumas restrições cognitivas, nada melhor do que a tomada de decisão apoiada. Então, cria-se um novo modelo jurídico, a tomada de decisão apoiada, na qual a pessoa protagonista, a pessoa que sente que tem dificuldades e que escolhe dois apoiadores, ela mantém sua capacidade plena. Os seus apoiadores não são representantes, não são assistentes, eles são coadjuvantes que estarão lado a lado, assumindo o peso de decisões difíceis que são previamente combinadas no negócio jurídico entre apoiadores e apoiados e previamente e posteriormente homologadas pelo juiz. Agora, naqueles casos extremos em que a pessoa com deficiência psíquica ela já nem tem mais resíduos de autodeterminação, em que a sua fragilidade emocional chegou a um nível elevado, excepcionalmente mantém-se a curatela. Só que essa curatela, ela não remete mais à incapacidade absoluta como outrora. Ela conduz a uma incapacidade relativa. E por que essa solução ela é acertada dentro do nosso ordenamento jurídico? Porque dizer que alguém que tinha uma capacidade plena passa de uma hora para outra a um estado de incapacidade absoluta é simplesmente desumanizar uma pessoa. É simplesmente dizer que a partir de um carimbo de um magistrado, essa pessoa ela já não pode mais se conduzir de forma autônoma na sociedade, será substituída por um alter ego, que são os seus representantes. Ou seja, não é possível mais, em abstrato, uma norma do Código Civil desumanizar uma pessoa a priori. Esse é um ponto importantíssimo. Então, o que vocês percebem é que a regra de proporcionalidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência foi criar um regulamento triplo. Pessoas com deficiência psíquica, regra geral, capacidade plena. Elas são vulneráveis? São. Mas deficiência deixou de ser sinônimo de incapacidade. A deficiência hoje, voltando ao Ponte de Miranda que tanto nós gostamos, é simplesmente um fato jurídico que caracteriza a vulnerabilidade dessas pessoas, mas não gera uma sanção punitiva da incapacidade de forma alguma. Essa é a regra geral.
A segunda categoria, como eu disse, é tomada de decisão apoiada, que faz com que, eventualmente, essas pessoas elas passem a ter o apoio em um negócio jurídico. E a curatela passa a ser uma medida excepcional. E importante, e já para terminar, mesmo a curatela, que passa a ser uma figura residual no Código Civil, essa curatela é humanizada, essa curatela é renovada. Por quê? Em primeiro lugar, uma sentença de curatela hoje, ela já não pode mais ser simplesmente, como eu disse antes, um carimbo do juiz que, de uma maneira abstrata e genérica, reduz a pessoa e restringe direitos civis e fundamentais. Não. Toda sentença de curatela, Felipe, é permeada por um projeto terapêutico individualizado, onde cada pessoa ela é avaliada em suas circunstâncias. Então, uma curatela pode ser uma curatela de menor extensão em alguns casos, e pode ser uma curatela de maior extensão, onde a representação é mais forte em outros casos, como pessoas em situação, por exemplo, de coma, estado vegetativo persistente, uma curatela mais densa, é claro. E essa curatela, ela já não é mais uma sentença de prisão perpétua, inescapável. O fundamental, e isso está na Convenção de Nova York, no artigo 12, Felipe, é que essa sentença ela seja periodicamente revista para que a pessoa possa ser avaliada e possa eventualmente recobrar a capacidade, porque a interdição deixa de ser uma estação final, deixa de ser a cidade de Barbacena e seu manicômio e passa a ser um estado provisório, porque a curatela ela é funcionalizada à recuperação da capacidade da pessoa, à promoção da sua autonomia. Então, a importância de trazer todos esses detalhes, amigas e amigos, é mostrar que justamente todos os artigos dessa lei são analisados com essa medida doutrinária, enfatizando a relação entre a EPD, a Constituição e revitalizando conceitos do Código Civil. É isso. Meu muito obrigado. Brilhante, não disse, pessoal? Obrigado.